como é que eu fiz esse cálculo? Eu peguei uma folha A4 normal e pensei qual que é a menor medida, né, a maior medida, aliás, que eu consigo fazer aqui para aproveitar ao máximo o papel. Então, eu vou deixar até um esquema na tela para vocês entenderem. Eu peguei a folha e eu peguei a medida maior, que seria 29,7, e dividi por 3, porque eu queria tentar colocar pelo menos 3 bloquinhos, 3 folhas, no caso, no comprimento da folha, da folha A4. Então, dividindo por 3, daria certinho 9,9. Então, eu fiz esse cálculo. Com 9,9, eu conseguiria colocar 6 folhas aqui, folhas desse bloquinho no caso, dentro da folha A4 e aproveitar o máximo possível a folha, né, para ter a menor quantidade de desperdício de papel possível. E isso é uma coisa, um cálculo que vocês vão aprender a fazer com o tempo, que é exatamente adaptar o tamanho dos seus cadernos para que você tenha o menor desperdício de papel possível. Inclusive, é por isso que os meus cadernos A5, eles não são 15 por 21 certinho. O miolo deles é um pouquinho menor, exatamente porque eu tento aproveitar, eu diminuí um pouquinho o tamanho para conseguir colocar esse miolo A5 dentro de uma folha A4. Então, assim, esses cálculos têm que ser feitos para vocês conseguirem otimizar a quantidade de folhas que vocês vão usar, né, para desperdiçar o mínimo possível. Eu também, quando eu fiz o cálculo, na verdade, do miolo, né, que eu falei, ok, vai ser 9,9, eu pensei no tamanho da capa, igual eu falei com vocês, 10,2, e eu fiz o cálculo para ver se ia caber 2 capas aqui dentro desse papel, porque eu também queria usar um único papel de capa e eu não queria desperdiçar, né, então assim, esse tudo aí que eu já falei para vocês. Então, como é que eu fiz? Com os 10,2 que eu já tinha concluído, né, a partir do miolo, eu somei mais 4 centímetros. Por quê? Igual eu já falei para vocês em outros vídeos de capa dura, o ideal é que quando você tenha a capa, eu vou pegar aqui um papel do miolo só para vocês entenderem. Quando você tem a capa aqui, para você fazer a montagem, o ideal é que você tenha pelo menos 2 centímetros aqui de cada lado, para você poder fazer a guarda, as abas, né? E virar aqui para colar na capa dura. Então, por isso que eu acrescentei 4 centímetros, certo? 2 centímetros aqui de cada lado. Então, o meu papel de capa, para eu conseguir envolver todo o papelão, precisava que fosse no mínimo 14,2. Então, eu fiz esse cálculo aqui, 14,2 vezes 2, porque eu queria que coubesse aqui as duas capas dentro do mesmo papel. Então 14,2 vezes 2 seria 28,4, que dá certinho nessa medida aqui da altura do A4, que é 29,7. Né? Então, inclusive, eu também vou deixar aqui na tela um esquema para vocês não ficarem confusos, vocês entenderem o que eu estou falando. Então, isso também é um cálculo que vocês têm que fazer. Não só do tamanho do miolo, né? Qual que é o tamanho do miolo que você consegue aproveitar o máximo possível as folhas, mas também da capa, para ver se a partir desse tamanho aqui, a sua capa também vai caber, tá? Então, isso tudo, talvez vocês não consigam fazer cálculos de cara, né, quando vocês estiverem começando, mas à medida que vocês forem ganhando experiência, vocês vão fazer isso com mais facilidade.